をさらわれ、やり場のない怒りを戦場にぶつけるクマ。救出の手立てがないまま2年の時が経った頃、突如届いたジニーからの通信。もう二度と会えないと思っていた彼女のもとへ急ぎ駆けつけたクマが目にした光景とは。次回ワンピースジニーへの誓い、父となったクマ、海賊王に俺はなる。A cada episódio vemos que o passado de Kuma esteve envolvido em grande tristeza. Mas será que nesse episódio vai ser diferente? Se liga aí! De acordo com a prévia do episódio 1132 de One Piece, ele será adaptado a partir do capítulo 1098 do mangá, onde em sua capa, vemos que Brook está tocando uma guitarra elétrica que está sendo energizada por um enguia. Indo para a prévia, a primeira coisa que vemos é Bartolomeu Kuma chegando no reino Tomi para ajudar o exército revolucionário que estava fazendo a rebelião por lá. Pelo fato dele estar furioso com o sequestro de Ginny, Kuma acaba atacando os soldados do governo mundial com toda a sua fúria. Em outra cena, vemos o rosto de Ginny aparecendo rapidamente, e nele parece ter algumas pedras de diamante. Além disso, ela está usando uma capa. Em seguida, vemos Kuma chorando, Ivankov correndo e depois Kuma voando. Aqui será revelado que Ginny havia sido sequestrada para se tornar a esposa de um Tenryubito. Após 2 anos se passarem, Ginny acabou adquirindo uma doença muito grave chamada de escamas de safira. Por isso, ela foi retirada de Mary Joyce. Ao retornar para a Terra Inferior, ela entrou em contato com o exército revolucionário através de um Dendemushi. Ao saber disso, Kuma entra em desespero e sai voando ao seu encontro. É aí que vemos em outra cena um bebezinho aparecendo e Kuma dentro de uma igreja. Esse bebê, como vocês devem imaginar, é a pequena Bonnie, e como Kuma cuidou dela a vida toda, ela considera ele seu pai. A prévia só mostra até aí, porém como o capítulo deverá ser todo adaptado, então ainda veremos Kuma cuidando da pequena Bonnie enquanto faz missões para o exército revolucionário. Contudo, ainda criança, Bonnie vai acabar adquirindo a mesma doença que sua mãe. Assim será revelado que até o momento não foi descoberta uma cura para escamas de safira. Além disso, Bonnie teria no máximo mais 5 anos de vida, podendo chegar aos 10 anos de idade, desde quando não fosse exposta a luzes naturais, como por exemplo, luz do sol ou luz da lua. Por causa da doença de Bonnie, Kuma vai avisar a Dragon que vai deixar o exército revolucionário, até porque ele quer passar mais tempo com a sua filha e também vai tentar encontrar uma cura para ela. Por fim, Kuma descobre que o rei Bakuri voltou para o reino Sorbet e agora está aterrorizando as pessoas mais do que antes. Então, ele resolve tomar uma providência. O episódio deverá acabar mais ou menos por aí para criar um hype para o próximo. E a propósito, ele será lançado nesse domingo, dia 8 de junho, por volta das 1 para 2 horas da tarde aqui no Brasil. Além disso, o seu título será Uma Promessa para Ginny, Kuma se torna pai. Lembrando, galera, que assim que esse episódio sair, eu trarei as melhores cenas aqui para vocês, adicionando algumas curiosidades a respeito do assunto. Então já diz aí, qual é o seu hype para esse episódio? E se você gostou do vídeo, não esqueça o seu like.